Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia do Estadão, assinada pela jornalista Nayara Fraga. A manchete é: mega livrarias crescem no Brasil, apesar da internet. E eu diria, só antes de continuar a ler, eu diria que na verdade não é apenas apesar da internet que as mega livrarias crescem no Brasil. É apesar também daquele mito, aquela lenda, não vou dizer nem que é um mito, é uma lenda muito difundida pela própria mídia brasileira, de que o brasileiro não lê, o povo brasileiro lê muito pouco e tal. Olha, essa notícia é daquelas que acabam por provar justamente o contrário, porque não é possível que as mega livrarias estejam crescendo, e crescendo muito, e o povo brasileiro não leia. Não dá, as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então, é lógico que tem muita gente que não lê, mas por outro lado tem muita gente que lê. É aquela questão, aquela famosa metáfora que eu já usei no meu canal aqui, do copo meio cheio e o copo meio vazio. Quem é pessimista diz que o copo está meio vazio. Quem é otimista, como é o meu caso, diz que o copo está meio cheio. E ambos estão corretos. É uma questão de ponto de vista. Mas, então, lendo a notícia aqui. Enquanto nos Estados Unidos as grandes redes sucumbem à força das lojas digitais, no Brasil o cenário é de expansão e aumento das vendas. Aqui a notícia em si: enquanto nos Estados Unidos as mega livrarias fecham as portas, no Brasil o cenário é de expansão. As grandes redes do país têm ganho cada vez mais espaço. O aumento do número de lojas que faturam entre 7 e 10 milhões de reais por ano dá a dimensão do fenômeno. Elas saltaram de 3 em cada 100 em 2009 para 17 em cada 100 em 2012, ano passado, segundo pesquisa da consultoria GFK. E, ao contrário do que se poderia imaginar, boa parte do crescimento está no mundo físico, mesmo diante do avanço das operações online. A Livraria Cultura, a Livraria Cultura, hoje presente em 8 estados, abrirá 4 unidades neste ano. A rede Livrarias Curitiba, que tem presença forte no Paraná e em Santa Catarina, inaugurou 2 unidades em 2002 e vai abrir outra de 1.000 metros quadrados em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. A maior rede do país, a Saraiva, dona de 100 unidades, vai abrir mais 4 este ano. Mas por que essa expansão? Agora, aqui a pergunta da jornalista que escreveu aqui a reportagem é a mesma pergunta que eu faço, né? Mas por que essa expansão num país em que os cidadãos leem, em média, de acordo com as estatísticas oficiais, 4 livros por ano, incluídos os lidos na escola, para a juventude que está na escola? Nos Estados Unidos, onde essa estimativa sobe para 10, a rede Borders fechou todas as suas unidades, todas, hein? Deixando cerca de 10 mil funcionários sem trabalho. E a previsão é que outra grande rede, a Barnes & Noble, essa é muito famosa, feche 1/3 de suas lojas nos próximos 10 anos. Além de haver espaço para a abertura de novas lojas no Brasil,
um dado aqui, são 3.481 livrarias para 5.500 municípios. Há outras explicações para esse contraponto. A primeira delas é o contexto econômico. Os americanos, desde a crise financeira de 2008, têm consumido menos. Isso se opõe ao cenário brasileiro, que, aliás, é só falando, né, nos Estados Unidos, a situação está tão ruim que, obviamente, entre comprar, com pouco dinheiro que os americanos estão tendo, entre comprar livro e comprar comida, é lógico que quando a grana aperta, o sujeito vai comprar comida e não vai comprar o livro. Não tem jeito, né? E eles estão empobrecendo bastante. Os Estados Unidos, a população empobreceu muito de 2008 para cá. Então, voltando aqui, deu uma atualizada no site aqui. Deixa eu ver aqui. Não, então, voltando. Os americanos, desde a crise financeira de 2008, têm consumido menos. Isso se opõe ao cenário brasileiro, onde, mesmo com a desaceleração da economia, que eu também questiono, esse negócio do PIB baixo, tá? Cresceu um pouco, tá? A classe média emergente está ficando mais educada. Claro, porque o que acontece é o seguinte: com a política econômica que começou com o FHC, continuou com Lula e continua agora com a Dilma, 50 milhões de pessoas saíram da pobreza e se tornaram classe média, a chamada classe C. E esse povo está, obviamente, enriquecendo. Então, agora tem dinheiro não só para comprar comida, mas para comprar livros. Por que não, né? Para se instruir, para aumentar a sua cultura, né? A sua erudição, isso é ótimo, né? Então, voltando aqui, uma declaração. O número de potenciais compradores de livros está crescendo junto com o aumento dos alunos em cursos superiores, diz o consultor do mercado editorial Gerson Ramos. Aí, novamente ele. Embora esse estudante seja mais um consumidor de material preparado para as aulas, estamos formando uma pessoa que pode virar um leitor. Bom, aí eu já acho que mesmo que o sujeito leia aquilo que é didático para a aula, para a escola, para a faculdade, eu acho que ele já é um leitor, não é essa história de que só vai virar um leitor quando começar a ler livros que não são os didáticos, não. Aí eu já discordo desse consultor. Eu acho que ler é ler, qualquer que seja o tipo de livro. Ou mesmo se a pessoa, né, não gosta muito de livro, lê revista, lê jornal, ler é ler. Ou mesmo se ela só lê o que está na tela do computador na internet, ler é ler. Mas é claro que, voltando aqui, essa notícia sobre livros, né? A venda de livros. Outra característica que diferencia a realidade brasileira da americana é a situação do varejo. Não são apenas as livrarias que estão encerrando as suas operações físicas nos Estados Unidos. O grupo de vestuário Abercrombie & Fitch, por exemplo, fechou 135 lojas nos últimos 2 anos e anunciou que planeja fechar mais 180 unidades nos próximos anos. A Best Buy, ícone na venda de produtos eletrônicos, é uma rede grande, né? Encerrou as atividades em 50 lojas. Dá uma média de uma por estado, né? São 50 estados. Na opinião do presidente da Livraria Cultura, Sérgio Hers, as livrarias americanas estão inseridas num contexto em que o varejo tenta se reinventar diante da força do comércio eletrônico, e-commerce, né? Aí a declaração dele aqui. Nos anos 60, o que você fazia para conquistar um cliente? Abrir uma loja. Hoje, o cliente passa em frente à sua loja com um smartphone que informa preços e permite a compra de produtos. Tudo ali em tempo real. A migração das vendas físicas para o mundo online, na opinião desse executivo, seria o principal fator para a crise no varejo americano. Mas não é só isso. No caso do mercado americano, é o empobrecimento galopante da população também. Esse, aliás, foi no caso, né, a crise no varejo americano, foi um dos assuntos polêmicos tratados na Retail Big Show, o maior evento do setor realizado nos Estados Unidos. Durante a feira, ouviu-se de analistas que em 10 anos o Walmart, hoje o maior varejista do mundo, deve perder esse posto para a Amazon, o maior site de e-commerce, ou seja, um hipermercado físico, né, que é o Walmart, que tem aqui no Brasil já há um bom tempo, né, vai perder o posto de maior varejista para a Amazon.com, né, que é um site de vendas. A Amazon.com não tem lojas físicas, né, é só o site. Interessante.
Dito isso, é natural pensar que o mesmo problema afete o Brasil e, consequentemente, as livrarias. Mas Marcílio Pousada, presidente da Saraiva, pondera que as livrarias americanas não construíram grandes negócios na internet. A Borders, por exemplo, entregou toda a sua operação de venda online para a Amazon no início dos anos 2000. Aí uma declaração dele aqui. Em 1998, nós estabelecemos um negócio muito forte na internet, que hoje representa 35% das vendas da Saraiva. Eu mesmo já comprei muitos livros, não pela loja física da Saraiva, já comprei pela loja física da Saraiva, mas já comprei muitos pela loja online da Saraiva. Mas então, né, inclusive com a informação aqui de que o site da Saraiva vende outras coisas, mas o livro é o carro-chefe, né? Quem tem livraria física, mas não está bem na internet, pode vir a ter problema sim, diz o presidente da Saraiva. Só teve mais uma atualização no site do Estadão. Estou baixando aqui. Quem não incrementa a estrutura da operação física, por outro lado, também tende a não obter sucesso aqui no Brasil. Nesse quesito, as livrarias locais estão na frente das americanas, as livrarias brasileiras. Segundo Samuel Seibel, dono da paulistana Livraria da Vila, que inaugura uma loja em Curitiba neste ano. Aí ele disse aqui, as livrarias brasileiras são mais aconchegantes e extrapolam o conceito que nós tínhamos de livraria há até pouco tempo atrás, pois viraram um ponto de encontro. Você marca reuniões, toma café e tem um ambiente como algo agradável, é como se fosse quase um cyberbar, né? Aliás, um cybercafé é o nome, né? E uma coisa que eu sempre digo é que o povo brasileiro é um povo extremamente social, sociável, né? A sociabilidade é uma marca registrada do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo, como diz o meu pai, é um povo warm, né? Um povo quente, quente no sentido de que gosta de gente, né? Nós gostamos de nos reunir, bater um papo e tal. E qual lugar melhor, né, do que uma livraria em que os leitores se encontram para conversar, claro que não só sobre os livros, mas também sobre os livros, né? Mas enfim, voltando aqui, ainda segundo o dono aqui dessa livraria paulistana, esse charme típico das livrarias brasileiras contrasta com as lojas dos Estados Unidos. Além de diversas filiais e muitos metros quadrados, as americanas são bastante parecidas umas com as outras e oferecem exatamente a mesma experiência. Aí mais uma declaração dele. No nosso caso, o projeto arquitetônico consegue ter uma particularidade em cada loja. O bem-estar se recompõe a cada projeto. Nas lojas de Seibel, os móveis são comprados em brechó. Há estantes onduladas, escadas com corrimão arredondado, puffs grandes, coloridos para a pessoa sentar e ler, né? Poltronas e tapetes, tal, né? Para o pessoal se reunir e ler e tal, né? Tudo é composto de forma distinta em cada uma das 7 unidades existentes na capital paulista. A tentativa é fazer da livraria um local de passeio. A Livraria Cultura, cuja unidade do edifício Conjunto Nacional em São Paulo, a Livraria Cultura, também esbanja curvas e cores. Tem ainda 2 salas de cinema e teatro, ou seja, uma expansão. Quer dizer, não é só vender livro, mas esses serviços aí, né? Esses entretenimentos como cinema e teatro, né? Neste ano, a empresa usará seus teatros e auditórios para começar a oferecer seus cursos livres em diversas áreas do conhecimento. Vejam só, uma coisa totalmente... antes de ler essa notícia, eu não tinha ideia de que você vê uma empresa, uma rede de livrarias oferecendo cursos livres, né, uma coisa muito bem bolada. Aí tem uma palavra aqui, diversificação. Além de criar um espaço de entretenimento, as livrarias brasileiras têm se esforçado para ir além dos livros. A FNAC, quer dizer, não só as brasileiras, mas em geral, exceto as americanas, a FNAC já se consagrou na venda de TV, celular e computador, entre outras categorias, deixando até o acervo de obras em segundo plano. Lá, os livros respondem por cerca de 20% do faturamento total da loja, segundo estimativas do mercado. Na Saraiva também é possível encontrar brinquedos, tablets, massageadores e televisores. Uma declaração aqui. Trata-se da necessidade de ter um conjunto de produtos de maior valor unitário, diz Gerson Ramos. Isso se prova nos números.
Em 2009, quase todo o faturamento vinha dos livros, para 37% das livrarias brasileiras. Em 2012, essa fatia caiu para 22%. É o começo da vida das livrarias além dos livros. E para essa notícia aqui também colaborou a jornalista Maria Fernanda Rodrigues. Está aqui. Bom, então, só voltando a dizer, né, que graças ao, não apenas graças ao bom momento econômico, né, eu quero dizer isso, não apenas as classes A e B, mas a classe C também, a nova classe média, composta por 50 milhões de habitantes, de brasileiros, está comprando mais coisas, não apenas, né, saiu daquela, como diz o meu pai, daquela realidade meio cubana que era no passado, né, de ficar o mês inteiro em busca da sobrevivência, o mês inteiro pensando em comprar comida, tal, porque a grana era curta, e agora que a classe média está enriquecendo, a classe C está enriquecendo, então essas pessoas estão pensando em comprar, entre outras coisas, livros, para aumentarem a sua cultura, a sua erudição, né? Então, enfim, mais uma prova de que o povo brasileiro, claro que não a totalidade, mas uma boa porcentagem do povo brasileiro não apenas tem o hábito de ler, mas lê muito. Haja vista o crescimento das mega livrarias. Não sou eu que estou falando, é o Estadão. É a mídia que está falando. Então, bom, essa é a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.